eu sou Maiane, sou a profissional responsável pelo Nutseca e o que eu posso dizer é que atuar como bibliotecária no Nutseca é um grande desafio. E eu digo isso porque lidar com um acervo tão valioso como o do Nutseca é ser responsável pela preservação da memória, pela disseminação do conhecimento e pelo apoio à pesquisa sobre um dos fenômenos mais desafiadores para determinadas regiões, especialmente o semiárido brasileiro. Eu digo isso porque a seca, além de ser um fenômeno natural, ela tem profundas implicações sociais, econômicas e ambientais. Então, documentar sua história, seus impactos e suas estratégias de convivência é fundamental para a formulação de políticas públicas, de ações de mitigação e para o próprio planejamento territorial. Para falar do Nutseca, é preciso falar do projeto Rio Grande do Norte, do qual Tereza Aranha fez parte a partir do interesse da universidade pelas questões sociais, principalmente da seca e do semiárido nordestino, muito incentivado pela professora Tereza Aranha, que era então professora do Departamento de Serviço Social. O Nutseca ganhou a semente, porque veio do projeto Rio Grande do Norte e quando o projeto finalizou, um dos temas, que era a problemática da seca, ficou de posse de Tereza Aranha, porque ela não admitiu finalizar uma pesquisa tão intensa e tão necessária para o Rio Grande do Norte, em especial, com o fim do projeto Rio Grande do Norte. Então, ela abraçou todo o acervo que já foi angariado durante a execução do projeto e daí nasceu o interesse em formar um centro de documentação, diante da riqueza do material. E aí Tereza, como uma grande mulher empreendedora que juntou o que tinha em casa sobre informes, recortes de jornal e teve uma parceria muito boa no início e orientação da então bibliotecária Zila Mamed, ela contemporânea da Zila Mamed, tão importante para a área de biblioteconomia, para a nossa existência enquanto curso no Rio Grande do Norte. Tereza Aranha, amiga de Zila Mamed, teve as orientações sobre a documentação, como tratar, como organizar, como pensar as coleções. O Nutseca é formado por coleções que foram pensadas e orientadas, enfim, a partir dessa amizade com Zila Mamed, e as coleções formam até hoje o núcleo temático da seca. Na minha época, quando trabalhava no Nutseca, o que é que eu buscava mais? Era o acervo, com recorte de jornais, com livro com temas referentes à seca. Então, isso para mim, cada acervo que eu adquiria, mais feliz eu ficava para que ele servisse para o futuro de muitas pessoas que não conhecia e que deve conhecer, porque o acervo aqui é uma história riquíssima. Então, eu tinha uma parceria muito grande com a professora Tereza Aranha, que muitas vezes eu ia à casa dela e conseguia mais acervo e saía feliz para aumentar o acervo do núcleo temático da seca. Então isso me emociona. Ao longo desses anos todos, quero sempre lembrar que o Nutseca contou com contribuições valiosas, desde as professoras que me precederam do Departamento de Ciência de Biblioteconomia à época, depois Ciência da Informação, e a professora Isa Freire, que também teve uma excelente contribuição no Nutseca, sistematizando, reativando o Nutseca e colocando de pé nessa estrutura que se tem hoje. Então, eu honro aí essas minhas professoras que me precederam e também gostaria de lembrar que o Nutseca não pode continuar se não fosse, nem poderia ter continuado se não fosse o esforço de inúmeros bolsistas que já recebemos no Nutseca. Cada um deixou sua marca, cada um trouxe sugestões que melhoraram e dinamizaram esse centro. Então o Nutseca ele reúne um propósito muito interessante, ele não só socializa
informação para a sociedade, para as pessoas, mas ele também é um laboratório de práticas. E a própria Isa Freire dizia que é um laboratório de aprendizes, né, onde as pessoas vêm e aprendem determinadas habilidades e competências. Importante também destacar toda a história do contexto da mudança que foi o NUTSECA, que éramos na casinha em 2018 para agora, para a atualidade aqui no NEPSA 2, numa construção de evolução até mesmo da parte técnica, que em 2018 conseguimos conquistar um bibliotecário para o setor para um evidente crescimento na parte técnica. E hoje, com esse crescimento, com a parte, com essa nova conquista, através de projetos de extensão, através de projetos com o FINEP, evidenciando um crescimento na parte tanto de gestão como na parte de tecnologia, na disseminação do conhecimento. Então, aqui no NUTSECA, a gente faz um trabalho de preservar documentos relacionados a essa temática, organizar os materiais e disseminar essas informações através do nosso sistema Acervos para as pessoas que precisam desses documentos, que são essencialmente os pesquisadores, os professores de diversos cursos aqui da UFRN, os estudantes, os gestores públicos e a própria comunidade como um todo. Além disso, aqui no NUTSECA, a gente funciona como uma espécie de laboratório de práticas para os alunos do curso de Biblioteconomia, que procuram o NUTSECA não somente para fazer o estágio supervisionado do curso, mas também para participar do nosso projeto de extensão, que é coordenado pela professora Luciana, e eles vêm para participar dessas práticas aqui no NUTSECA para aprender ou para aperfeiçoar atividades relacionadas à catalogação, à indexação, à digitalização e elaboração de tesouro. Fui bolsista no NUTSECA no período da minha graduação. Eu era responsável pela digitalização e documentação do acervo. Eu também fui responsável e participei pela implementação do sistema Acervos, o sistema responsável pela catalogação e preservação dos documentos do NUTSECA. O sistema Acervos não foi implementado só aqui no NUTSECA, ele também era utilizado em outras áreas aqui da UFRN, mas na nossa realidade ele foi o único que foi responsável por implementar o MARC 21, já que era necessário para a nossa realidade de catalogação. Aí nesse período, os bibliotecários e bolsistas que participavam, eu incluso, tentamos ajustar e melhorar o sistema para poder utilizá-lo na nossa documentação e digitalizar os nossos documentos. Eu fui bolsista de extensão do NUTSECA no período de 2022 até 2023, por um ano. E eu tive interesse no NUTSECA desde o início, por saber que era um núcleo temático sobre seca, e um dos pontos de estudo centrais ser o território de São Rafael e da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que é onde a minha família, onde eu me origino, e isso foi muito importante para minha formação histórico-social, poder estudar as minhas raízes e poder conviver também com a equipe tão maravilhosa, que é algo que eu acho importante ser lembrado, que o espaço do NUTSECA não é só o NUTSECA da documentação, que é incrível, o processo de digitalização também, que democratiza mais o acesso a essas informações, mas também a equipe, que é maravilhosa, que forma essa grande família nesses 30 anos. E eu vi para o NUTSECA, o projeto de extensão, ele surgiu com a necessidade de um bolsista para ajudar no processo de digitalização, para inserir no acervos. Então, eu fiquei responsável durante esse um ano, entre muitas atividades, mas a central, no processo de digitalização. E foi muito incrível poder somar, conhecer a história do NUTSECA, como o NUTSECA se formou, as pessoas que passaram pelo NUTSECA, o trabalho incrível e necessário do NUTSECA de visibilização do processo da seca como um aspecto social, cultural e político, além de climático. E acho que o NUTSECA é um espaço que tem que ser preservado, e 30 anos é uma conquista maravilhosa que veio muitos outros anos. Eu atuei no NUTSECA entre outubro a dezembro de 2024 e durante esse tempo eu pude vivenciar como era o contexto de um centro de documentação voltado para a preservação da memória regional. As minhas principais atividades foram digitalização, catalogação e indexação de documentos. Nesse período eu também utilizei o sistema Acervos da UFRN, e também participei da implementação do projeto 5S, que visava a melhoria do ambiente físico de trabalho, e também participei da elaboração do tesouro do NUTSECA.
Em relação ao estágio, eu acredito que foi uma experiência muito enriquecedora, tendo em vista que tratava de um contexto diferente do contexto específico das bibliotecas. E então eu pude aplicar na prática as teorias que eu havia aprendido durante o curso. Eu sou bolsista de apoio técnico aqui do NUTSECA e eu atuo há cerca de uns 2 anos por aqui. Quando eu entrei no NUTSECA, meu principal objetivo era de criar novas vivências na universidade. Para além disso, felizmente, eu pude também desenvolver habilidades com relação ao curso do qual faço parte e também desenvolver habilidades interpessoais e sociais. O NUTSECA, para mim, é um lugar de conforto, um lugar em que eu me sinto confortável e à vontade. E trabalhar ao lado de pessoas tão competentes é muito enriquecedor. E para mim é muito gratificante fazer parte dos 30 anos do NUTSECA. Em 2024 me submeti ao Enem e voltei a estudar, Entrei no curso de biblioteconomia e logo naquele evento inicial me foi apresentado o NUTSECA. Já tive aquele interesse em conhecer o projeto, vim aqui, me apresentei e vi que estava diante de um verdadeiro manancial de publicações, de objetos e de pesquisas relacionadas a essa temática que sempre me encantou. Nesse contexto, tenho a desejar ao NUTSECA um feliz aniversário de 30 anos, que sempre continue preservando, resgatando e divulgando as coisas do nosso Nordeste, as coisas do nosso sertão, da seca e dessa temática tão importante para todos nós. Parabéns! Nesse histórico do núcleo temático da seca, já chegamos, a partir da institucionalização do NUTSECA, aos 30 anos. Então, 30 anos de um espaço de informação, de memória e de preservação de uma história que é a nossa história, a história do povo nordestino, a história do povo norte-riograndense, retratado através do livro diário, como dizia sempre Teresa. O jornal é o livro diário. Então, ela teve essa percepção da identificação do povo nordestino, do povo norte-riograndense e das mazelas da seca a partir do jornal diário, do jornal com as notícias, com os pontos de vista diversos, democráticos. Então, é um acervo democrático, é um acervo informativo e que merece, sim, ser muito comemorado nesses 30 anos e muito elogiado a partir da percepção da Teresa Aranha. Então, Teresa Aranha tem todo o mérito na construção desse centro de documentação tão relevante para o UFRN e para a sociedade, não só norte-riograndense, mas brasileira e até internacional. Gostaria de parabenizar a equipe do NUTSECA, as pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e que eu tenho orgulho de chamar de família, a família NUTSECA, e agradecer pela existência do NUTSECA, que é um espaço tão necessário, e por todas essas possibilidades que estão acontecendo, pelas coisas que virão e pelas que já foram também. E eu também gostaria de parabenizar o NUTSECA pelos seus 30 anos de história e importante trabalho preservando a memória regional aqui no Rio Grande do Norte e no Nordeste como um todo. Nesses 30 anos, gostaria de parabenizar o NUTSECA e todos aqueles que fazem parte desse centro de documentação, não só os que fazem parte agora, mas os que já fizeram, porque se o NUTSECA chegou até esses 30 anos é porque teve o esforço de muita gente comprometida em socializar informação científica de valor e de qualidade e fazer impactar na sociedade, trazendo inovação, criação de novos produtos de conhecimento, criação de aproveitamento de dados, informações e conhecimento de forma geral. Então, estamos muito felizes em colaborar e também em comemorar, acima de tudo, esses 30 anos. Parabenizo o NUTSECA pelos 30 anos, sobretudo pela sua evolução do período que eu entrei em 2013 e vendo hoje, em 2025, essa sua evolução na construção do conhecimento, na disseminação da informação e, sobretudo, que eu vejo para o futuro. Parabéns, NUTSECA!
Então, assim, por tudo isso, eu digo que é um orgulho imenso fazer parte da história do NUTSECA ao longo desses 30 anos, que vem sendo um espaço, né, um centro de documentação sobre a seca, especialmente nos dias de hoje, em que a gente enfrenta mudanças climáticas, eventos extremos cada vez mais frequentes. Então, ter um centro de documentação especializado nesse fenômeno da seca acaba sendo muito importante e muito urgente para essa discussão, porque eu vejo o NUTSECA como esse elo tão importante, né? Um dos elos é tão importante ali em relação ao conhecimento que vem sendo acumulado ao longo dos anos, através ali da ciência, do senso comum, do saber popular, das políticas públicas, para essa discussão tão necessária e urgente que o nosso planeta como um todo enfrenta nos dias de hoje. Então, parabéns ao NUTSECA, parabéns a Tereza Aranha pela criatividade, pela disponibilidade de doar seu tempo, né, durante muitos anos ao núcleo temático da seca, ao CCSA por abrigar esse espaço, né, que é um espaço hoje de excelência, e eu convido a todos a conhecer o NUTSECA, a visitar, a fazer pesquisas, porque nós temos muita informação, muito material rico, inédito e que com certeza vai enriquecer muitas pesquisas e vai provocar novas pesquisas também.